a gente, muitos rounds, não tá jogando como um time, cara. Sim. A casa tá caindo com 30 segundos de uma forma inexplicável. Cara, eu falei que tava marcando 7x1, velho. Era a minha mina. Mano, você vai ter que puxar, você que é mais experiente, quando não tiver bom, você vai ter que puxar isso, cara. Quando eu olhei pro lado assim, antes da volta... Não, Vocês têm que ter em mente, moleque, eu entrei aqui na primeira semana, falei pra ele vocês, fala, vocês não cara, sabem cruzar bomba, velho. Isso, 3 caras da janela e ninguém caçando dinheiro, velho. É a mesma caçada, é Não só é, o velho. Não tinha 2 caras comendo com dinheiro. Como assim, Nesky? A diferença é que quando a gente perdeu aqueles jogos no Brasileirão para Super Week, eu diria muito no nosso trabalho alinhado com a nossa staff. Na questão do nosso treinamento, a gente estava vindo de uma semana de treino muito ruim, onde a gente não conseguia aplicar nada no nosso treinamento, assim, nossos dias de treino eram basicamente perdidos. E para essa semana da Super Week, o Gão, o Cunha, a gente fez algumas reuniões e a gente conseguiu direcionar nossa atenção para esses nossos problemas, que era comunicação e team play. Então a gente focou muito, aplicamos um bloco a mais de treino, treinamos até a tarde da noite. Falou que é pra ver se o desempenho de vocês melhora, mano. Caralho, mentira, foi eu que falei. Vamos dar nossa comp, a gente vai jogar assim, vai colocar o capitão no lugar do cara que caça a garagem e o Jacal no lugar do Sled. Mas eu testei todos os treinamentos, todos, velho. Eu consegui fazer o de todo mundo, eu testei 2, 3 spawns de todo mundo. O cara já falou que testou, só faz, mano. Fala aí, Hugão, o que tá rolando aí? E aí, galera, estamos fazendo um treino aqui, agora contra a Elite, mais tarde contra o BB. Um treino um pouco mais focado em agressividade, a gente pegar umas plays mais rápidas, agressivas e tal, que é o que a gente tá com bastante dificuldade nessa fase de adaptação de estilo de jogo aí. E é isso, hoje é focado nisso, vamos pra cima. Duas miras nos caras ainda, tá ligado? Não, eu posso fazer. Porque tipo, é full Tesla. Eles vão forçar, lareira e escada. Mano, eu vou rasgar aquela parede do Pedro, porque serve tanto pra... Se eles atacarem pra um lado ou pro outro, tá ligado? Pior que dá pra gente fazer uma dessa daí, não sei se não vamos... Cara, acho que inicialmente a gente conseguiu mudar bastante coisa, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, por mais que não pareça de fora. A gente está trabalhando bastante, os moleques estão se dedicando muito, a gente está mudando o estilo de jogo, então isso vai levar um tempo, leva adaptação, algumas mudanças de funções também, então eu acho que a gente está no caminho certo e vamos tentar trabalhar mais para agilizar esse processo. Cara, a real é que o pessoal que está reclamando que a gente está entrando em pouco tempo, é uma mudança que eu tenho que entrar no nosso time, mas obviamente que vão existir rounds que vão acontecer dessa forma. Tem algumas plays que são melhores que sejam mais lentas, que elas precisam ser mais cadenciadas. E o ponto é que a gente está no processo de adaptação, não vai ser de uma hora para outra que os moleques vão começar a entrar com 10 segundos no mapa, com 30 segundos no mapa. E é isso, é trabalho e os meninos vão mudando aos poucos. Ah, tá lá em cima do outro. Confiscando o celular? A gente tava com uns problemas de desatenção. E melhorou bastante, a gente recolheu e tal. Deixa a galera um pouco mais focada no game. Esse aqui é a super semana do Brasileirão de Rainbow Six na vitória! Vamos que vamos para mais um confronto entre Team Liquid versus MIBR Arranha-Céu.
7. O negócio foi pegado. A gente tava perdendo aí de 6-3, o pessoal conseguiu fazer uma vantagem de 6-3. E a gente conseguiu buscar. Mira tambor, mira geisha, precisava de muita mira, velho. O Wes falou que podia tomar ganho por baixo, velho. Eu desci pra pegar essa mira também, porque ele tava cravado no Mas a gente precisava de mira em cima, dá prioridade pro cruzado, sabe? Tá zagueirando. Vambora, cara, vambora! Vocês querem fazer quarto? Teve um momento que eu lembro lá, uma jogada minha de smoke, eu tava no bombe ali a gente chama de Sakura, mas eu nem lembro no bombe, mas consegui fazer um pique lá fora, consegui matar 2 caras fora do termitável ali, fora do mapa. A gente conseguiu trazer o round. Resetão também apareceu várias vezes aí, cara, salvou demais. Também vai tentando fazer a abertura, Felipox passa ali disparando, mas não conseguiu acertar ninguém. E agora chegando o Reset pra buscar o abate pra cima no Lukid. Pegou a eliminação, vem pra cima agora o MBR. O Fausto tá no limite ali da sua vida. E agora tem ali 24 segundos pela frente. Redux também tentando fazer a inserção, vai contornando, tentando chegar na mira. Mas é o Reset quem distribui bala, dá mais uma bala pra cima dele e fecha o round! Cara, foi isso, velho. O jogo MBR foi um jogo que a gente errou bastante no início, a gente não conseguiu trabalhar muito bem a nossa team play. A gente ficou muito atrasado, caímos no jogo dos caras, mas a gente conseguiu fazer a leitura depois, conseguimos virar o placar. E foi isso, cara. 8-7, jogo pegadaço, velho. Finalizado com sucesso a Liquid agora pra fechar a partida. Vamos ver o que acontece. E aí apareceu o Felipox pra finalizar o Resets. Buscou o abate, tenta trazer de volta. Vem pra cima agora o Felipox, tá ficando sem tempo. E agora na movimentação, o Felipox... Tá despeitado, Balu. Caiu na trap, só mais um. Vamos, porra! Os 3 rounds era tipo 4x2, 5x3 e a gente perdia. E tipo, muitas vezes a gente começava com um open death, às vezes o Reset morria primeiro e a gente buscava e perdia. E se a gente trocar, tipo, o defuse? Sei lá, o Essa. Porque tipo, cara, não sei se é porque ele não tá conseguindo organizar a cabeça dele pra organizar o round e conseguir plantar. Porque, cara, se você for ver, a gente só perde quase o tempo. É porque a gente tá sem, é o bagulho que eu falo pra vocês, a gente tinha essa fé que a gente melhorou. A gente tá sem gatilho. Tipo assim, a fé nossa, a gente é rápido. É o mapa que a gente é mais rápido de todos, porque a gente tem gatilho, tá ligado? Tipo assim, o gatilho tático. O gatilho tático. A posição caiu, é isso, tá ligado? Mano, partidinha hoje que é aquilo, ganhou, estamos classificados. Vamos entrar na vontade, sem medo de jogar, igual a gente fez na Sky de ontem. Mano, não vamos demorar tanto pra... Eles não vão saber jogar, eles não vão conseguir entrar no nosso game. Os caras têm um time novo, talvez não tenha mudado tanta clube, mas vamos entrar com a cabeça fora daquele briefing. Vamos entrar fazendo um padrão forte, o nosso padrão forte. E os erros da clube a gente já sabe, consertamos todos. E sempre na defesa, quando alguém for jogar, baseia todas as defesas no que a gente faz na sem back, velho. Que todo mundo se ajuda onde os caras estão batendo. É todo mundo entrando como time e colando uma bala pelo outro. Demorou? Vamos! 1, 2, 3, eu sou livre! Mano, eu vejo os jogos, meu irmão. Faz um jabá pra câmera aí, vai dar moço. Pra fazer o B-roll aí. Bom demais. Fazer o B-roll. Mano, esse cara rota um fedor. Ele rota mais um hoje, passa geral. Eu não rotei não. Alguém? Bora! Bom, no jogo contra 0-0, foi no mapa Clubhouse, a gente também começou perdendo. (6-3) pros caras, e aí foi quando eu consegui fazer um clutch, um V3, eu tava de smoke ali no bombo de baixo, bombo da capela, consegui matar a Zofia no azul, consegui matar a Finca dentro do bombe, e tive a felicidade do cara da principal dar a cara pra mim, mas ali foi, cara, tipo, ele foi dar um prefire, eu entrei no prefire dele, dei uma bala nele, ali foi risco, né, o risco meu e o risco dele. É isso! Boa recuperação, velho. E a gente conseguiu sair desse 6-3, virar a partida, ganhamos de 8-7 contra 0-0, que era um mapa que a gente não tinha jogado ainda no Brasileirão, era um mapa que a gente estava bem mal,
nos treinos, assim, tava perdendo tudo. Teve, acho que 1 ou 2 rounds ali, que eu acho que teve o dedinho do Sex maldito. Foi um que a gente tava defendendo o bomba da academia, que eles fizeram um estouro no bombe. O Sex ele é muito bom nessa leitura. Alguns avanços rápidos também que eles fizeram, algumas comidas também, eu acredito que o Sex também pode ter algumas causas ali, que faz muito o estilo dele, sabe? Do outro, olha o vacilo do Nesk. 1v1, recarrega o Levi, 15 eliminações pra ele. Pode tentar buscar, ele vem abrindo no strafezinho de informação, sabe do posicionamento, não sabe não, agora ele não viu e o reset! Crava a vitória para a Cavalaria! A gente, muitos rounds, não tá jogando como um time, cara. Sim. A casa tá caindo com 30 segundos de uma forma inexplicável, porque às vezes é porque não tem marcando, às vezes não tá olhando o drone. Comunica, velho, você que é mais experiente, puxa isso, velho. O quê? Mano, o cara entrou, todo mundo entrou bom, você me comunicar que você tá marcando. Cara, véio. eu falei que tava marcando 7x1, velho. Era minha mina. Mano, você vai ter que puxar, você que é mais experiente, quando não tiver bom, mas você vai ter que puxar sabe isso, o que, cara. cara? Quando eu olhei pro lado assim, antes da volta... Não, vocês têm que ter em mente moleque, eu entrei aqui na primeira semana, falei pra E ele vocês, fala, vocês não cara, sabem cruzar bomba, velho. Falei, vocês têm que voltar bomba e comunicar a mira de cruzar bomba. A questão é que a gente tá sem noção de posição forte, velho. Tipo, mano, o cara da cama não pode faltar nesse cruzado. O Reset tá falando, ele tem que ver pra onde o Reset foi. Porque quando eu voltei, eu olhei, o Reset tava na porta da Master. O Reset tava na porta da Master, eu falei, beleza, vou cravar 7x1. Porque, tipo, tava todo mundo certo. O Paulo voltou ali pro 7x1 ali, eu já voltei pra cravar na queda do 7x1 do ferro, e o PSK tava dentro da Master baiano, não sei, que tomou comida do vapor. Que eu já passei esse mas essa arma é dura, filho. É duro, se você acerta os 2 tiros ali, é duro. Cara, e todo round já matei o cara, os caras... Sério, por que tinha 3 caras na janela, velho? No treino tinha também, cara. Não, a mesma mano. caçada. Tá entregando, né, gordão? Olha isso, 3 caras na janela e ninguém caçou dinheiro, velho. É a mesma caçada. É Não só é, o velho. Não tinha 2 caras comendo dinheiro no... Como assim, Nesk? No treino só tinha 2 caras comendo. Não, não tinha ninguém comendo, tinha 3 janelas, velho. Mas a gente tá feliz porque a gente teve muita resiliência, cara. Isso foi muito interessante porque, mano, você tá com 2 meninos novos aí, a garotada, ver a resiliência deles querendo ganhar, não desistindo, foi muito legal de ver também. O Nesk vai botar pouco eu. Mano, o valor é muito inteligente, vai botar um bagulho, mano, bizarro que eu não vou acertar nunca, velho. Não. Que ténia! Acertou, né? De primeira. Eu sou um personagem de anime? Sim. Tá, Eu tenho transformações? Sim. Ficou muito fácil, fudeu. Já era, matou. Que eu conheço. Ah, mano. Que eu conheço 1 milhão Cor do cabelo muda? Sim. Tá. Eu sou o Goku? Parabéns. Se não é o Vegeta, Se não é o Vegeta, uma tatuagem na perna. vai falar Kuririn, pô, não vai. Muda o cabelo, sou o Kuririn. Não, essa ação foi voltada exatamente para essa consciência do grupo, essa autoconsciência do grupo e dos próprios jogadores individualmente. Então, o que a atividade faz é, cada um entendendo o seu papel, a gente reforça mais esses papéis e reforça também a coesão do grupo, de cada um entender qual é essa função ali dentro, função não só dentro de jogo, né, mas fora também do time, e isso ajuda a construir todo mundo uma base melhor para o time. Como é algo muito novo, sempre vai precisar de adaptação. Mesmo se a gente muda uma peça só, sempre vai ser um novo time, nunca vai ser o mesmo time. Então, até a gente conseguir encaixar essas peças de uma maneira que seja positiva e eficaz para todo mundo, demora um tempo. Então, é uma questão do time se adaptar e não uma questão dos jogadores novos ou dos jogadores antigos. Bom, vamos fechar aí o primeiro split, galera. Fechar sabendo dos erros que a gente tem. E vamos ao jogo de hoje pra isso, tá ligado? Vamos treinar agressividade, treinar comunicação, treinar team play, que é a parada que tá faltando pra gente. Vamos ao Vila Antiga, mas, mano, pisar na cabeça dos caras, velho. No jogo contra a FaZe, embora a gente já estivesse classificado, né, já estamos classificados aí para Elite Six, a gente não quis repetir algumas coisas que a gente tem no mapa, então a gente trouxe algumas coisas antigas. Fechou. Acho que hoje, acima de tudo, comunicação e team play, mano. Chamar pra mini play pra nós treinar, né? É isso. Vamos! 1, 2, 3, eu sou livre!
mesmo já classificados, a gente sabe que é a FaZe, a gente sabe que eles iam vir com o sangue no olho. E querendo ou não, mano, essa rivalidade sempre reacende uma chaminha ali de competitivo que é muito boa. Não, só não deixa os caras jogar o jogo, velho. Os caras não querem jogar, não vai deixar, é simples. Não deixa os caras trava tudo, velho. Já não vai jogar, velho. Deixa os caras entrar no mapa, velho. Vamos que vamos então, jogo na tela valendo pra vocês! FaZe Clan vs Liquid! É o clássico mapa mansão! Jogo contra a FaZe, a gente sabia que eles iam vir com tudo no começo. Trouxeram ataques rápidos para dentro do bombe, porque eles sabem que a gente, nesse Vila Antigo, a gente joga mais esperto. Eu acredito que a gente estava assim no controle da partida praticamente toda. Eu acredito que foi um jogo que a gente conseguiu dominar. Conseguiu a eliminação e agora a equipe da Liquid tem a vantagem suprema. 5 contra 1, sobrando apenas o Bullet. Vamos ver o que acontece agora na movimentação. E a expectativa pro Major já é chegar sendo o time agressivo que a gente quer ser. Pro Major é intensivão, né? A gente vai tentar mudar tudo, tipo, na parte tática, mas que não afete, sei lá, algo consistente que a gente já tem. Trazer muita coisa nova, trazer um estilo de jogo novo que a gente não tinha ainda e vencer. Fizeram um ataque pra Deus ver, porra. Caralho, porra. Salvou o jogo. Eu acredito que essa minha mudança de postura tem um pouco também com a minha idade, né? Já vou fazer 29 anos esse ano. Eu me sinto muito mais profissional, porque eu já vivi muita coisa, cara. Então, tô desde 2017 competindo no Rainbow Six. Já viajei para praticamente todos os campeonatos que eu pude viajar. E isso acaba trazendo uma carga maior, né? Traz uma experiência maior e você vai vivendo, cara. Você vai aprendendo que você ser um pro player, não é só você acordar o que você quiser e só jogar. Você tem seus compromissos, você tem seus treinos. Se eu me aposentasse hoje, eu não sei se eu estaria satisfeito, porque eu quero ganhar um Invi. E eu acredito também que, trazer esse título pro Nescão, pro Palu, que são os caras que estão aí desde o começo, a Esquizão, Resetola chegando dando bala também. Mas, cara, eu já ganhei quase tudo que eu tinha que ganhar. Eu acho que eu me aposentaria muito feliz, cara, mas não totalmente satisfeito.